Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito até agora, que se estendeu de 1939 a 1945. Podemos dizer que vários fatores influenciaram o início desse conflito que se iniciou na Europa e rapidamente espalhou-se pela África e Ásia. Um dos motivos mais importantes foi o surgimento, na década de 1930, na Europa, de governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Hitler e que pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. Na Itália estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, que se tornou o Duce da Itália com poderes sem limites. Tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma grave crise econômica no início da década de 1930, com milhões de cidadãos sem emprego. Uma solução do governo era uma industrialização bélica, ou seja, fazer armamentos militares. Na Ásia, o Japão também possuía fortes desejos de expandir seus domínios para territórios vizinhos e ilhas da região. Esses três países, Itália, Alemanha e Japão, com objetivos expansionistas, uniram-se e formaram um eixo, que era um grupo militar com o objetivo de dominar o mundo. A causa direta da guerra foi a invasão alemã sobre a Polônia, em 1º de setembro de 1939. De imediato, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Teve o surgimento de dois grupos, os aliados, que acabaram sendo liderados por Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, e o eixo, com a Alemanha, Itália e o Japão. A guerra é dividida em dois períodos. O primeiro é conhecido como expansão do eixo, de 1939 a 1942, lideradas pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios no norte da África. O Japão, por sua vez, anexa a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. Esse período então é marcado pelas grandes vitórias do eixo, em especial da Alemanha, que era o país mais poderoso do grupo. Em 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, no Havaí. Com esse fato, os Estados Unidos acabaram declarando guerra ao Japão. O Hitler foi muito burro, porque no dia 11 de dezembro, 2 dias depois dos Estados Unidos declarar guerra ao Japão, o Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Isso facilitou muito para a Inglaterra, já que ela não precisou se defender fortemente. O outro período é o avanço aliado, de 1942 a 1945, que foi o período onde ocorreram as derrotas do eixo, iniciadas com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. O dia D é o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normândia. A Alemanha começa a perder suas forças e a Itália já havia, em 1943, declarado paz. O conflito termina somente em 1945, com a rendição da Alemanha e da Itália. O Japão, último país a assinar o Tratado de Rendição, ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, quando os americanos jogam bombas atômicas acabando de vez com a missão expansionista japonesa. Os grandes vencedores da guerra foram os aliados, ou seja, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e deixou várias consequências. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram e muitas cidades ficaram em ruínas. Acompanhe a leitura das tabelas. A destruição humana. A França teve 600 mil pessoas mortas. A Grã-Bretanha, 400 mil. A Itália, 450 mil. A Alemanha teve entre 4 milhões e meio e 6 milhões de pessoas mortas. A União Soviética foi a que mais teve pessoas mortas, cerca de 20 milhões. A Tchecoslováquia teve 415 mil pessoas mortas. A Iugoslávia, 1 milhão e 500 mil. A Polônia, 5 milhões e 800 mil pessoas.
O Japão, 1.400.000. A China teve entre 15 e 20 milhões de pessoas, o segundo país com mais mortes. Os Estados Unidos teve 406 mil pessoas. A destruição material. A União Soviética teve 1.700 cidades e 70 mil povoações destruídas. Na economia, ela perdeu 70% das usinas, 32 mil empresas, 60% dos veículos e 65 mil vias férreas. A Alemanha teve 75% de Berlim, 95% de Düsseldorf e 90% de Hamburgo e Dresden, destruídas. Na economia, ela perdeu cerca de 3 mil pontes férreas. A Grã-Bretanha teve 30% das casas e quarteirões inteiros de Londres destruídas. Na economia, ela perdeu 50% da frota comercial. A França teve 460 mil imóveis destruídos e danificados. Na economia, ela perdeu 50% das vias férreas, 38% das estações, 1.900 pontes e túneis e 83% das locomotivas. Os Estados Unidos se tornou a grande potência mundial. A União Soviética ficou em segundo lugar. Logo após a guerra foi fundada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, localizada em Nova York. Sempre que surge um conflito internacional, o Conselho de Segurança da ONU procura resolver o problema com diálogos e cooperação. Um dos órgãos mais importantes da ONU é a Unicef. E uma das maiores consequências foi a eclosão da Guerra Fria, entre Estados Unidos e a União Soviética, que eram aliados durante a guerra e possuíam sistemas econômicos diferentes, onde os Estados Unidos era capitalista e a União Soviética era socialista.